Olá, meu nome é Daiane Sá e eu fui convidada pela página Cardiologia por Cardiologistas para falar um pouquinho sobre ansiedade nesse tempo de pandemia. Bom, é muito natural que durante esse período a gente tem uma série de informações vindas de todos os lados e isso tudo gera uma ansiedade muito exacerbada, né? Além da ansiedade, a gente tem um certo temor, insegurança, angústia. E o que acontece é que o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de distinguir o que é fantasia e o que é a realidade. Então, se a gente começa a pensar em coisas negativas, automaticamente a gente começa a ter esse tipo de sentimento. O que eu recomendo fazer? Eu vou aproveitar esse vídeo para dar 4 dicasinhas básicas para a gente poder limpar um pouquinho os nossos pensamentos negativos que surgem nesse período. Uma dica bem legal é você evitar não pensar. Então, quando vem um pensamento que te gere uma angústia muito forte, algum pensamento muito negativo, ao invés de você falar, eu não vou pensar mais aquilo, o seu cérebro também não consegue detectar a palavra não. Então, quando você fala que você não vai pensar, automaticamente você pensa. Ao invés de você falar que você não vai pensar, tenta substituir esse pensamento por alguma outra coisa que seja mais positiva. Você vai substituir ao invés de você negar o seu pensamento. Uma outra dica legal também é você, durante esse período, buscar coisas que te deem prazer, atividades de lazer, como por exemplo, ouvir uma música que você goste, fazer contato com seus amigos por vídeo, ver filmes que te deixem num astral legal. Terceira dica é você praticar alguma atividade que te desacelere. Uma meditação, uma yoga, alguma atividade de relaxamento que você consiga respirar. A importância de você às vezes parar, inspirar e respirar faz com que você volte a ter contato com seu eu interior. Às vezes, no momento de angústia exacerbada, a gente tende a ter momentos de impulsividade. A gente fica estressado, fala coisas que não deve, fica num outro estágio de humor. E quando a gente para e respira fundo, a gente volta à consciência dos nossos atos. Então, a gente desacelerar é muito importante nesse período também. Quarta e última dica, não menos importante, é a gente praticar atividades físicas. A nossa mente não é separada do nosso corpo, então ela merece tanta atenção quanto os pensamentos que a gente passa a vigiar. Praticar atividade física libera endorfina, serotonina, que são hormônios de prazer e faz com que a gente tenha um sentimento positivo também. Bom, queria agradecer mais uma vez aí a página Cardiologia por Cardiologistas e ressaltar que caso nenhuma dessas dicas seja interessante mais para vocês, que a ansiedade já esteja de uma maneira perturbadora demais e sozinho você não consegue dar conta mais, é muito importante que você busque a ajuda de um profissional. Fazer o acompanhamento psicológico nessa situação que você não consiga controlar mais é fundamental. Um abraço a todos.